Vamos orar, irmãos. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Deus, pois diante de tantos problemas, tanta oposição, Deus, tantas circunstâncias que conjuntamente têm contribuído, Senhor, para nos afastar de Ti, mas a Tua palavra tem se cumprido em nós, Deus, e o Senhor tem feito que a maldição seja transformada em bênção e que todas as coisas contribuam para o bem, Senhor. Essa é a nossa confissão, Deus. Ajuda-nos nessa noite a estarmos com os ouvidos e os corações abertos a ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós na qualidade de Teu povo. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais entendermos qual o papel que o Senhor tem designado para nós nesse tempo. Não nos permita, Senhor, vivermos vidas sem significado, sem propósito, mas que cada vez mais possamos estar vivendo de acordo com o propósito que o Senhor pré-estabeleceu para cada um de nós, pois os Teus caminhos são muito melhores do que os nossos caminhos. Ajuda a nossa congregação a cumprir o papel, Senhor, nessa cidade, no meio dessa geração, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, de maneira individual, a cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós, na nossa família, no nosso bairro, Deus, no meio das pessoas que o Senhor tem, de alguma forma, nos vinculado. Abençoa, Deus, os nossos irmãos do CAC. Cada um deles não estão aqui aleatoriamente, mas o Senhor os trouxe. Ainda mais, ó Pai, nesse tempo, que a estadia deles aqui, Senhor, seja transformadora. Abençoa, meu Deus, a irmã Osana, que cada vez mais, Deus, o Senhor possa ajudá-la no tratamento que ela tem feito. Amém. Ó Deus, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Abençoa a irmã Gisele, a pequena Helena, abençoa a irmã Marcinha, Deus. Seus filhos, Henrique, Estela, protege eles, Senhor. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos e irmãs que muitas vezes, por conta dessa circunstância, Deus, se esfriaram, retrocederam. Que o Senhor, Pai, possa reacender a chama no coração deles, ó Pai. Só o Senhor pode, Senhor. Nós não podemos. Temos aprendido, Senhor, na Tua palavra e na nossa prática de vida piedosa do dia a dia, Deus, que não é por força e nem por violência, mas a Tua igreja e o Teu povo se move conforme o Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos na noite de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias. Como sempre, vamos iniciar na noite de hoje no livro de Marcos, capítulo 8, versículo de número 34. E logo depois vamos passear um pouco pela Bíblia, pela Santa Palavra do Senhor. E o título da nossa mensagem de hoje é um recado para uma autorreflexão. Até quando ficaremos em cima do muro? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo
no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos voltar um pouco no tempo e nos lembrar de um período na história do povo de Deus muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Deus havia enviado uma correção severa ao seu povo. O coronavírus tem alguns meses que tem trazido grande destruição ao mundo e prejuízos financeiros sem tamanho, mortandade. Mas alguns anos atrás, milhares de anos atrás, a mesma coisa, e talvez até pior, aconteceu no meio do povo de Deus por conta da sua rebeldia. Reinava em Israel um homem chamado Acabe, e ele tinha uma rainha que dominava o seu coração e a sua mente, chamada Jezabel. Jezabel então influenciou todo o povo a adorar Baal. O seu próprio nome, Jezabel, significa sacerdotisa de Baal. E então Deus envia um homem, não milhares de homens, mas apenas um homem, chamado Elias. E Elias então se apresenta diante do rei Acabe. E ele diz, aquele rei ímpio, que não iria chover até que Deus determinasse. Isso aconteceu de maneira muito específica. Nós sabemos que na antiguidade, como ainda existe em alguns locais, o povo vivia essencialmente da agricultura e da pecuária. Nós também sabemos que a agricultura e a pecuária existe um elemento necessário para o irmão que chegou a 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. A agricultura e a pecuária precisam de água para que possa se desenvolver. Baal, segundo os seus adoradores, era o deus da fertilidade, ou deus da prosperidade. Era para Baal que as pessoas oravam para que ele enviasse chuva para as suas lavouras, para os seus gados, para que eles tivessem prosperidade financeira. E então Deus, para mostrar ao povo que Baal nem existia, que Baal nada mais era do que a demonstração de um povo rebelde que se aliança com Satanás para se opor com Deus, ele então diz, vocês não estão dizendo que é Baal que manda chuva? Então que Baal mande chuva. Eu estou dizendo, Deus, que não vai chover. Continuem adorando a Baal para que ele mande chuva a vocês. E durante 3 anos e meio não houve chuva em Israel. O que você acha que aconteceu? Em uma sociedade que vivia basicamente da pecuária e da agricultura. O que você acha que aconteceu nesse espaço de 3 anos e meio? Nós temos uma pequena noção. Quando depois de apenas alguns meses sem chuva, Elias chega a um território próximo a Israel, já fora de Israel, território de Sarepta, de Sidom, e lá havia uma viúva que já estava à beira da morte, e olhe que só faziam alguns meses que estava sem chuva. E aquela mulher diz a Elias, olhe, eu vou fazer a última refeição com meu filho, e depois disso a gente vai morrer. O que você acha que aconteceu no território de Israel? Milhares de pessoas perderam tudo.
por conta de uma liderança ímpia e de um povo rebelde. Essa é a realidade da igreja evangélica. Essa é a realidade daqueles que se dizem crentes em Cristo Jesus, e inclui até os católicos. Se for conversar com os católicos, eles se apresentam como cristãos. Os espíritas se apresentam como cristãos. Os adventistas, os testemunhos de Jeová e tantas outras seitas se apresentam como cristãos. E Deus enviou agora algo muito menor do que aquela seca. Um vírus que não tem durado 3 anos e meio como aquela seca, mas apenas alguns meses. Esse vírus chegou ao nosso país e já fez com que toda a nossa sociedade entrasse em colapso. Governantes estão brigando entre si, pessoas estão se degladiando entre si por conta de opiniões diferentes em relação à postura que se deve tomar. Mas é engraçado que, por mais que essas pessoas tenham opiniões contrárias, ninguém está falando que nós devemos nos arrepender do nosso pecado e buscar a Deus, para que, quem sabe, ainda haja esperança. Não é obrigação de Deus curar. Jeremias diz isso muito claro em Lamentações: põe a cara no pó, quem sabe ainda haja esperança. Aquele povo em Nínive não sabia que Deus iria perdoar, mas eles ainda assim se arrependeram e fizeram demonstrações públicas do seu arrependimento. O jejum nada mais era do que uma demonstração pública de arrependimento, e não uma tentativa de barganha com Deus, como muitos têm feito hoje em dia. Então, irmãos, hoje aprove ao Senhor que nós meditássemos nesse capítulo 18, onde Elias se apresenta diante do povo de Deus. Mesmo depois de todo aquele sofrimento, o povo não havia se arrependido. O vírus matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Somente ontem nos Estados Unidos morreram cerca de 1.900 pessoas. Na Itália, em uma semana, morreram cerca de 7 a 8 mil pessoas. Na Espanha, a mesma coisa. No Brasil, já morreram uma centena de pessoas. Mas é impressionante que o coração das pessoas ainda continua endurecido em relação a Deus. A preocupação é a cura e a repercussão econômica. Não se fala em arrependimento e muito menos em fé em Cristo Jesus. Como é duro o coração do ser humano, irmão. Como as pessoas estão cada vez mais inimigas do bem e amantes dos prazeres, como está escrito em 2 Timóteo 3. Mas é impressionante, irmãos, que nós vemos muitas vezes tempos parecidos no passado, onde a reação do povo também foi parecida com a de hoje. Por isso que não nos assustamos tanto. Capítulo 18 de 1 Reis. Muito tempo depois, nós sabemos por outros livros que esse tempo durou 3 anos e meio. Tiago, inclusive, vai falar sobre esse período. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, está vendo? Dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Perceba, irmãos, independentemente do povo se arrepender ou não, mais cedo ou mais tarde vai acabar essa pandemia. Daqui a pouco vão descobrir a vacina, vão descobrir algum medicamento que seja efetivo. As investigações, as pesquisas estão avançando em relação a
usar sangue de pessoas que foram imunizadas ou que superaram a doença. E são vários os campos aonde os pesquisadores têm buscado uma solução, e logo logo essa solução virá. Mas a grande questão é, muitos não aprenderão nada com isso e sairão dessa pandemia mais endurecidos e inimigos de Deus do que entraram. E eu não estou falando de quem está fora da igreja não, estou falando de quem está dentro. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, e a fome era extrema. Samaria era a capital de Israel. Vocês sabem que nós estamos aqui, no capítulo 18 de 1 Reis, num período que se chama do reino dividido. O reino havia se dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com o nome de Reino de Israel, e a capital era Samaria. E o Reino do Sul recebeu o nome de Reino de Judá, e a capital continuava sendo Jerusalém. Então, Samaria aqui é a capital, é a cidade mais influente, é a cidade mais populosa, onde ficava o local onde o rei residia. A fome era extrema. Olha, irmãos, o pior desse vírus ainda está por vir. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Perceba, irmãos, que é justamente em tempos de calamidade que os verdadeiros servos de Deus se apresentam. Foi justamente quando Jesus Cristo foi morto que 2 fariseus demonstraram mais coragem do que todos os outros apóstolos juntos: José de Arimateia e Nicodemos. Foram diante de Pilatos, o mesmo que tinha mandado crucificar Jesus. Pediram o corpo dele para enterrá-lo. Aqui nós vamos ver que Obadias trabalhava para Acabe, mas ele não concordava com o que Acabe fazia. Você pode trabalhar muitas vezes no governo, mas você não é obrigado a fazer as perversidades que eles mandam você fazer. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra, todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Você percebeu, irmãos, a igualdade que nós temos hoje em dia? Você sabe qual é a preocupação das pessoas lá no meu bairro em relação à quarentena? Como elas vão andar com os cachorros dela que precisam passear todos os dias para fazer cocô. Sabe disso? O que tem trazido para as pessoas tanto problema é que elas não estão podendo passear com os cachorros. Que dia saiu uma reportagem aí nesse site de notícias G1, dizendo que os gatos estão, como diz, estressados por conta da mudança de rotina. Eles estavam acostumados com seus donos fora de casa o dia todo, agora os donos estão dentro de casa o dia todo, eles estão estressados. Não mudou. O povo está morrendo de sede e Acabe quer água para quem? Para os animais. Fala, Deus. Mudou alguma coisa? Nada. Não mudou. Para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. O povo pode morrer, mas os animais não. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Olha como ele falava com Elias. E essa ideia aqui não é nenhum tipo de reverência a Elias,
mas é uma reverência à vida que Elias vivia. Elias vivia uma vida de comunhão com Deus, quando toda uma nação havia dado as costas a Deus. Então, quando você chamar uma pessoa hoje de irmão na fé, esse é o maior elogio que você pode fazer a alguém. Diante de uma época de apostasia, aonde nós vamos chamar muitas pessoas de amigos, porque não temos nenhum inimigo, mas irmão, são poucos que podemos chamar assim. Respondeu-lhe: sou eu, vai dizer ao teu senhor, eis que aí está Elias. Porém ele diz: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação, nem reino, onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo ele: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, diz ao teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Olha o medo. O medo dele, irmãos, não é que Elias estava mentindo. O medo dele é que Deus está no controle de tudo. Quem foi que escondeu Elias? Deus. Você acha que Acabe não mandou gente a Laçarepta de Sidom? Mandou, irmão. Mas ninguém imaginava que Elias estava na casa daquela viúva. Todo mundo pensava que aquela viúva talvez já tivesse até morrido. Como é que uma viúva ia se sustentar em época de seca? Deus continua no controle, mesmo quando as circunstâncias saem do controle. Versículo 15. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Olhe, você pode dizer isso, irmãos? Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Irmãos, quando nós lemos na Bíblia, nós vamos ver que Deus, ele se apresenta por meio de diversos nomes. Nós vamos ver o Senhor proverá, nós vamos ver o Deus Todo-Poderoso, mas essa expressão, nós vamos ver o Senhor é Santo, o Deus Santo. Mas quando nós lemos essa expressão, o Senhor dos Exércitos, perceba, a ideia é: Deus está mandando nos exércitos do céu e comanda também os exércitos da terra. Quando nós lemos essa expressão, Senhor dos Exércitos, normalmente ela é dita em tempos de adversidade, para que eu e você jamais nos esqueçamos que Deus continua no seu alto e sublime trono, e nada escapa ao seu olhar e à sua ordem. Mesmo quando as coisas estão em aparente desordem aqui no reino dos homens, Deus continua soberanamente ordenando todas as coisas no céu aonde Ele reside. Então, olha que coisa linda. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou. Agora, que coisa interessante. Irmãos, a cena é o seguinte: Elias está aqui, que audácia, né? Eu ser Elias. Mais fácil José ser Elias. Vamos imaginar que José é Elias e eu sou Obadias. Então, José diz: olha, perante cuja face estou. Mas só tem Obadias e Elias aqui. Onde é que está Deus? Cuja face estou. Ele está dizendo: olha, Obadias, eu estou aqui diante de você, mas Deus está aqui conosco. Você não está vendo, mas Deus está aqui conosco. Obadias, não tem um lugar aonde eu vá que Deus não vá comigo. Você é cristão? Sim ou não? Você se lembra do que Jesus disse em Mateus 28? Eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos.
Você sabia que Jesus passou o dia inteiro ao seu lado e você nem percebeu? Principalmente quando você estava fazendo coisa errada. Ele estava lá. Foi. Quando você desejou mal aos políticos, quando você ficou murmurando da situação atual, Jesus estava lá. Cuidado, irmãos. A onipresença de Deus às vezes é muito inconveniente para quem quer viver em pecado. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Abadias encontrar-se com Acabe e o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse: És tu, o perturbador de Israel? Você viu que coincidência, irmãos? Você sabia que esse é o termo que a gente recebe, principalmente eu? Eu sou o perturbador de Salvador. As igrejas estão todas fechadas, essa daqui está aberta. És tu, o perturbador. Há um tempo atrás disseram que eu estava descumprindo as ordens do prefeito Assemi Neto. És tu, perturbador. Você que está convencendo o povo a não ficar em casa, a vir para essa igreja miserável. Os coitados ficaram ontem aqui esperando o ônibus. E você fica fazendo esse negócio desse culto. És tu, o perturbador de Israel, você. É você que é o perturbador de Israel. É você. Está fazendo estudo bíblico aqui no CAC, atribulando os meninos. Percebe, irmãos? Aqui nós vamos ver algo muito parecido no futuro. As duas testemunhas. Sabe qual é a acusação que elas recebem? Perturbadores. Sabe quem recebeu esse adjetivo também? Paulo. Chegou aquele povo que perturba o mundo todo. Chegou aqui, rapaz, pregando aquele tal daquele Jesus que morreu na cruz. E eles estão dizendo agora que esse Jesus é que é Deus, que os nossos deuses não são deuses coisa nenhuma. Eles chegaram agora aqui também na nossa cidade, a ver se pode. Quer dizer que aqueles negócios que estão lá no dia que não vale de nada, não vale de nada. Quer dizer que subir aquele negócio lá, aquela caminhada que o povo faz do Bonfim, nós somos quilômetros, né? Todo ano, não vale de nada. Não vale de nada. Quer dizer que 2 de fevereiro, cadê Iemanjá agora? Por que Iemanjá? O cara não traz a cura do coronavírus. Por que Iemanjá não cura o coronavírus aí? Por que o povo não vai fazer oferenda para ela? Cadê? Cadê os falsos deuses agora? Onde é que eles estão? Cadê o Valdomiro que não curou ainda ninguém de coronavírus? Ele não disse que cura todo mundo? Cadê esse pessoal, irmão? Cadê o povo que faz despacho aqui na Paralela? Nunca mais ouvi. Esses dias eu passei ali na Paralela, meu filho. Era tudo cheio de despacho, não tem um. Onde é que está esse povo, rapaz? Percebeu, irmão? Nem precisou o anticristo. E a gente já viu que a única fé verdadeira é a cristocêntrica. Aleluia. Se você tem sido chamado de perturbador, bem-vindo ao clube. Elias é o fundador. És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai. Sabe o que tem trazido não somente coronavírus, mas todo tipo de enfermidade, calamidade ao mundo? O pecado. É o pecado que tem trazido isso. É a falta de arrependimento. É a falta de comunhão das pessoas com Deus por meio de Cristo que tem suscitado todos os dias sobre o mundo. Lá em Romanos, Paulo diz que a criação geme por conta do pecado de Adão, que fez com que o meu e o seu DNA já viesse com pecado. Eu já ouvi uma pregação muito preciosa de um homem de Deus chamado J.C. Riley, John Charles Riley, um pastor. Já acreditamos estar no céu há alguns séculos.
E o título da pregação é Um Pecadorzinho. E se você não tem uma mente muito cristã, nem aconselho você ler nem ouvir. Porque ele fala justamente do pecado que as crianças nascem. Às vezes a gente olha numa maternidade e diz, um anjinho, não é não, meu filho. É um pecadorzinho ali. Quando ele crescer, ninguém precisa ensinar o mal a ele. Já está no DNA. Agora ele vai precisar de pais crentes. Para com Timóteo. Como disse Paulo, desde a sua infância aprendeste as sagradas letras. Por meio da tua mãe e da tua avó. O livro de Provérbios, se eu não me engano, diz que nós devemos ensinar as crianças o caminho. Porque elas são pecadoras. Ainda mais em tempos de pandemia. Se você pode fazer algum bem à sua família, é ensinar acerca do pecado, da justiça e do juízo. Nós merecemos muito mais do que um coronavírus. A nossa maldade exige de Deus uma justiça muito maior. Por isso que o coronavírus não é juízo de Deus, mas é a mão amorosa de um Deus que chama o seu povo ao arrependimento. Elias está dizendo a mesma coisa. Esses 3 anos e meio foi o período que Deus deu para que o povo pudesse perceber que os seus falsos deuses não eram dignos de confiança e adoração, que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Os Baalins eram os falsos deuses, que a semelhança de hoje sempre eram representados por estátuas, feitas de madeira, feitas de rocha, né? Nós hoje em dia temos estátuas feitas de ferro, de metal, aquelas lá do dia que eu acho que é metal, né? Mas o princípio é o mesmo, são Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem a mesa de Jezabel. Irmãos, onde você acha que os falsos profetas estão agora? Comendo na mesa de Jezabel. Onde você acha que eles estão? Por que eles dizem para ficar em casa? Porque eles estão muito bem nas suas casas. Vá ver a casa de um desses daí, como é. E eles estão comendo na mesa de Jezabel. Sabe o que a Bíblia diz mais adiante? Que comunhão? Tem a mesa de Deus e a mesa dos demônios. Agora aqui nós vamos ver, irmãos, algo muito sério. Se você sabe uma matemática básica, a gente vai ver aqui quanto é 450 mais 400. 850 profetas falsos. Quantos profetas verdadeiros? Você acha que mudou muito o cenário? Isso aqui aconteceu, irmãos, centenas de anos antes de Jesus. E quando Jesus veio, Jesus disse: orem para que Deus envie ceifeiros, porque a ceifa é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aleluia. Você acha que mudou o cenário? Nós fazemos parte de uma pequena congregação. Isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de alegria, sabia, irmãos? Porque nós nos identificamos com todas as pequenas congregações do passado, que foram fiéis até a morte. Você sabia que a igreja que Policarpo pastoreava em Esmirna não era muito maior do que a nossa?
Você sabia disso? A ponto deles se acharem insignificantes. E foi uma surpresa para aquela igreja receber uma carta. Sabe o que diz aquela carta lá em Apocalipse? Tu dizes que é pobre. Vocês se acham insignificantes, mas eu dou muito valor ao que vocês têm feito. Eu digo que vocês são ricos. Aleluia. Quem já viu o filme de Policarpo vai entender melhor ainda o que eu estou dizendo para vocês. A igreja de Éfeso era grande. A de Laodiceia é suntuosa, mas a de Esmirna era a menorzinha de todas. Mas tinha um pastor mais fiel de todos, Policarpo. Glória a Deus. Segundo os historiadores, foi ele que recebeu a carta. E aqui diz: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. Quisera Deus que todas as pessoas tivessem acesso à pregação de hoje. Que audácia minha! Os 400 profetas de Baal e os 400 profetas do poste-ídolo que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Sabe o que significa na nossa linguagem? Até quando a gente vai ficar em cima do muro? Fala, Jesus. Até quando a gente vai dizer que crê em Jesus, mas quando chega na hora de renunciar, tomar a sua cruz e seguir a Ele, ó irmão, aí não pode ser assim, aí não é no pé da letra, aí a gente tem que ter equilíbrio. Não, meu filho, aí você tem que ter cara de pau para dizer isso, né? O que é que diz lá mais no capítulo 8 de Marcos? Todo que tentar salvar a sua vida... Não, varão, não é assim. Não é assim. É como, irmão? Você acha que Elias não estava correndo perigo nenhum? Acabe queria fazer o que com Elias? Há muito tempo, desde o começo da seca, mandou mensageiros a todos os reinos vizinhos para pegar e matar Elias. Como se não bastasse o rei querer matar Elias, ainda se juntaram 850 profetas que queriam comer Elias vivo. E Elias vai lá e chama eles. Esse Elias é muito doido, irmão. Por que você acha que Paulo escreveu a Timóteo? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Tem um monte de gente que chega na igreja e é valente, né? Valente. Eu digo, bom, quem não vai pregar o evangelho lá no Afeganistão? Não é valente? Você não é valente? Quem não vai lá na Coreia do Norte pregar o evangelho? Não é valentão? Não é você que se entrar na sua casa dá tiro na cara dos outros? Porque não vai lá pregar o evangelho na Coreia do Norte. Sabe, percebe que esse povo é tudo covarde. Uma pessoa que precisa de uma arma já mostra que a sua confiança nunca esteve no Senhor. A arma que o crente tem é essa aqui, ó. Aleluia. E se você souber usar bem, até os demônios se submetem para aqueles que manuseiam bem a palavra do Senhor. Por isso, irmão, seja um obreiro aprovado. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? A ideia aqui, irmãos, olha, o cenário de Israel era o seguinte: Jezabel, ela não proibiu, junto com Acabe, a adoração a Jeová. Mas, aonde havia um lugar onde se adorava a Jeová, elas colocaram também estátuas para que se adorassem a Baal.
Então você podia fazer o que hoje em dia tem se tornado cada vez mais comum, que são os cultos ecumênicos. Então você pega pastores de várias denominações, padres, palestrantes espíritas, monges, você junta todo mundo, porque o importante é o amor. De fato, o importante é o amor ao único e verdadeiro Deus. Aleluia. Toda outra forma de amor é ódio. Mas hoje em dia, dizer o que eu digo a vocês é intolerância religiosa. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Percebe, irmãos, a fala de Elias aqui é extremamente parecida com aquilo que Jesus inicia dizendo lá em Israel na sua época. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, sabe, você tem o direito de continuar seguindo os fariseus. Você tem o direito de se autodenominar ateu. Você tem o direito de continuar na sua igreja herética. Agora, se você quiser seguir de verdade ao Jesus das Escrituras, então você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É isso que Elias está dizendo. Elias não está dizendo: pare de adorar Baal. Não. Elias está dizendo: se vocês querem adorar Baal, então vão adorar Baal. Agora não fiquem adorando a Baal e adorando a Jeová ao mesmo tempo. Não fiquem, sabe? Agora ficou na moda aquela camisa fé. Você já viu uma camisa fé que tem uma cruz, em formato de cruz? Que fé esse povo tem, irmão? Está na moda agora as pessoas pedirem oração e fazerem oração, cantarem louvores, porque estão com medo. Porque o coronavírus colocou todo mundo dentro de uma casa com medo da morte. Aqui Elias está dizendo a mesma coisa. Eu quero que você entenda que Elias é só um mensageiro. Elias não está falando nada de si, nem do seu próprio coração. Quem fazem isso são os falsos profetas. Elias é um mensageiro. E ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Se o Senhor é Deus, seguiu. E talvez você pense assim: mas isso foi escrito centenas de anos antes de Jesus. A gente já está 2000 anos depois de Jesus. Você sabia o que Tiago escreveu no seu livro? Homem de ânimo dobre. A mesma coisa. O que é uma pessoa de ânimo dobre? Literalmente é isso aqui: uma pessoa de duas almas. Uma hora adora uma coisa, outra hora adora outra. Não pense que chegará a nenhum lugar. É o que Tiago diz. Aqui ele fala: Elias, se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Senhor é o seu Deus, não tem por que você ficar com medo do coronavírus. Se o Senhor é o seu Deus, não tem por que você ficar com medo de ficar sem dinheiro. Não deve ser o material a sua principal preocupação, e sim o espiritual. Porque do material, Deus toma conta muito bem do seu povo. O salmista diz: eu já fui velho e hoje eu sou moço. Eu fui novo e hoje eu sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua posteridade. Isso é a palavra de Deus. Você acha que Deus não cumpre a sua palavra? Então aqui ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal,
seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Isso é o retrato de quem está em cima do muro, irmão. Nada lhe respondeu. O que tem nos impedido de nos entregar ao evangelismo? Hoje eu vi um chamado, né? Para uma live. Está na moda agora as lives. Como turbinar o seu evangelismo. Eu nem vi. Eu nunca vi um evangelismo turbinado. Quem gosta de turbinar as coisas é o cão. Deus faz tudo com ordem. Turbinar o evangelismo? Deus me livre, eu quero nem ver um negócio desse. Eu tenho até medo. Olha, irmãos, uma vez eu e minhas filhas assistimos um desenho e elas não demoraram para identificar um dos personagens de desenho comigo. Elas estão aqui, elas vão dar risada e vão se lembrar. O nome do desenho é Os Scrooges. E os Scrooges era uma família que vivia na época, né, história do desenho, né, na época pré-histórica, e o pai protegia a família. Várias famílias ao redor haviam morrido, mas a família desse pai, como era o nome dele mesmo? Greg, né? Não morreu. E sabe por quê? Porque ele tinha regras. A regra número 1, o novo é perigoso. Tudo que é novo é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso. Isso é meu pai todo. Irmãos, qualquer pessoa que trouxer um novo evangelho é o quê? Anátema. Eu não quero nada novo, meu filho. Me traga o Jesus das Escrituras, ou não me dê nada. Amém. Venha conversar comigo acerca de algo que tem no mínimo 2000 anos. Se for mais novo que isso, eu não quero nem ouvir. Glória a Deus. Você tem que falar comigo de algo que tem 2000 anos, no mínimo. Senão eu não quero nem ouvir o que você quer me dizer. Aqui mesmo a gente está meditando uma palavra que tem quase 3000 anos. 2700 e tantos anos. Porque esse reino vai ser destruído no ano de 722 a.C. E aqui a gente vai ver, Elias sobe lá, monte. Porém o povo nada lhe respondeu. Como você tem visto a reação dos evangélicos diante do cenário? Eles estão o quê? Paralisados. Parece que não está acontecendo nada, você já viu? Olha, irmãos, a gente não está fazendo os cultos na igreja, porque você sabe como é, a gente tem que respeitar o Estado, mas continuaremos fazendo os nossos cultos, né, na casa. Então os pastores ficam em sua casa, fazem por meio da internet. Parece que não está acontecendo nada. Parece que não é o dedo de Deus que está movendo o mundo. Parece que eles não estão ouvindo Deus insatisfeito com o seu povo e chamando a sua igreja ao arrependimento. Somente aquele que tem ouvidos ouve isso. A maioria das igrejas, eu tenho todo cuidado de ficar ouvindo, continuam seguindo as suas rotinas. Parece que não está acontecendo nada. Ou os pastores estão sozinhos na igreja, né, filmando, e a congregação está em casa acompanhando. Ou os próprios pastores também estão em casa, fazendo as lives aí pela internet, e cada um na sua casa acompanhando. Parece que não está acontecendo nada. Parece que ninguém está vendo o dedo de Deus. Irmãos, 2 magos ímpios do faraó viram o dedo de Deus nas pragas de piolhos no Egito. E o povo não está vendo o dedo de Deus nesse coronavírus. Olha que coisa assustadora, irmão. 2 magos. A gente vai ver depois o nome deles, é James e Jambres. Eles conseguiram imitar os primeiros sinais de Deus. Mas quando Deus enviou a praga dos piolhos, eles disseram, não, aí não dá não. Esse sinal é o dedo de Deus. Algo muito menor
do que o que a gente tem visto hoje, quando foi visto por dois magos ímpios, eles viram que era o dedo de Deus. E hoje a igreja de Cristo, ou pelo menos a igreja que se diz de Cristo, não está vendo. Que Deus está dizendo: o que importa é o seu trabalho. O que importa é, sabe, a preocupação que você tem com a sua saúde. Os valores que você dá a determinadas coisas. Quando na verdade a nossa principal preocupação deveria ser como anda o nosso relacionamento com Deus. Todos os dias a nossa principal preocupação deveria ser essa. Glória a Deus, o Senhor quer que eu faça hoje, Senhor? O Senhor quer que eu ande 120 quilômetros como Filipe para evangelizar o meu eunuco? O Senhor quer que eu vá na casa de Cornélio para evangelizá-lo como Pedro? O Senhor quer que eu vá à casa de um perseguidor da igreja, Saulo, para evangelizá-lo? Porque foi essa mensagem que Deus deu a Ananias. Vai até uma casa na rua direita, tem um homem lá, Saulo, ele está orando. O que Deus quer que você faça? Elias sabia o que Deus queria que ele fizesse, e ele fez. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Essa era a forma de se cultuar a Deus naquela época, por meio do sacrifício de animais. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e porei sobre ele, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Ó, você percebeu aqui que Deus dele é minúsculo, e o Senhor está em letras garrafais. Que nome é esse? Jeová. Eu sou o que sou. Sabe o que esse nome significa? Eu não devo satisfação a vocês. Vocês é que devem satisfação a mim. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E agora Deus com D maiúsculo. Você percebe o cuidado do escriba? O cuidado do tradutor de colocar Deus em minúsculo e Deus em maiúsculo, quando está falando do nosso único e verdadeiro Deus. A distância imensa que existe entre esses falsos deuses cultuados pela maioria dos evangélicos. Um Deus que não enviou o coronavírus, ele permitiu. Deus não permite, não, irmãos. Deus determina. Até o número dos cabelos da sua cabeça estão contados. Você imaginou isso? Que a onda do mar, ela vai até onde Deus determina. Deus sabe a quantidade de peixes que existe no mar. Deus sabe o segundo exato que cada um de nós vai morrer. Não é o dia não, viu? É o segundo. Um Deus desse não permite coisas, ele controla. Onde está Deus? No seu alto e sublime trono. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente tem uma visão do trono de Deus, a sala do controle. Aqui Elias diz, e todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Você já viu que o povo gosta, né? De desafio. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus e não lhe metais fogo. Olha como Elias é educado. Só, vocês são quase 150.
E só precisa fazer um sacrifício. Então vocês fazem primeiro. E eles começam lá. É muito parecido o culto a Baal com as igrejas pentecostais de hoje. Você sabia que eles dançavam, eles se mutilavam, eles caíam no chão, eles entravam em transe. O culto a Baal é muito parecido com o culto das igrejas pentecostais de hoje. Até um desenho bíblico de Elias mostra isso. Imagina, um desenho bíblico mostra isso. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. O povo que está jejuando pelo coronavírus, o povo que está jejuando pelo Brasil, jejuando pela nação. Onde já se viu isso, meu filho? Jejuar por uma nação. Você já viu como é o céu? São pessoas de todos os povos, línguas e nações. Se tem uma nação que a gente tem, qual é? É a do céu. A nossa nação é o reino dos céus, o reino de Deus, que não tem limite geográfico. Não vamos orar pela nossa nação. Olha que egoísmo. Quer dizer que a gente quer que o coronavírus não atinja o Brasil, mas pode matar todo mundo no Paraguai, pode matar todo mundo na Venezuela, pode matar todo mundo no Afeganistão. País que foi islâmico, mata mesmo, pai. Mas a gente aqui brasileiro, oh Deus, protege, tem misericórdia de nós. É assim, irmão? Que cristianismo. Por que você acha que Paulo começa dizendo que nos últimos tempos os homens seriam egoístas? E a expressão é amantes de si. A gente não quer que o coronavírus chegue no nosso país, na nossa cidade. Mas se ele chegar em um lugar longe da gente, a gente não liga. A gente até ora, a gente não liga. Deus tem permitido que a gente tenha um pouquinho de sofrimento, irmãos. Um pouquinho só. Porque se uma coisa que a igreja brasileira não sabe, é o que é sofrimento. Você vai até a África e a Ásia e você vê cristãos que vão para a igreja e que não sabem se vão voltar, porque se forem descobertos cultuando a Deus, eles vão ser presos e mortos. E por que eles estão correndo risco se eles poderiam se encontrar pela internet? Por que esses cristãos dão tanto valor de uma reunião como a nossa, se eles correm o risco de serem presos e mortos? Se eles poderiam fazer como a igreja evangélica brasileira está fazendo hoje, o pastor faz uma live e eles ficam em casa, não podia fazer assim? Porque um cristão verdadeiro tem a necessidade de estar perto de outro cristão. Sabe como Deus aperfeiçoa você? Por meio do irmão que está ao seu lado. Nós somos um corpo, de tal forma que se você tira o dedo, ele morre, porque ele precisa estar ligado no corpo. Isso não é virtual, isso é real. Eu acho, sabe, irmãos, eu tenho visto a reação das pessoas hoje, e para mim, me perdoa a honestidade, é um desrespeito à verdadeira igreja, aos verdadeiros cristãos, o que as pessoas estão fazendo hoje. Dizer que é a mesma coisa você cultuar a Deus em sua casa e você cultuar a Deus na igreja. É a mesma coisa? Por que você acha que tanta gente morreu por causa disso aqui? Se é a mesma coisa, por que você acha que tanta gente está morrendo do outro lado do mundo por causa disso aqui? Se é a mesma coisa, irmão, por que você acha que uma família na África, aonde o braço do islamismo na África tem um nome chamado Boko Haram e é extremamente violento. Então você sai com a família para ir para uma igreja que fica a cerca de 25 quilômetros da sua casa e você vai de pé. E aí você cultua a Deus. E você não sabe se o culto vai terminar. Porque algumas vezes, no meio do culto,
Chegam extremistas islâmicos e metralham todo mundo. E alguns conseguem sair correndo e salvarem a sua vida. E você acha que aquela igreja fez? Não. Depois de uma semana ou duas, os sobreviventes vão estar lá de novo. Aí vem um vírus e bota todo mundo em casa, dizendo que é crente. Para mim, como cristão, como leitor da Bíblia, isso é uma ofensa ao sangue dos mártires. Uma ofensa à memória de Cristo, à memória daqueles que deram a sua vida por Cristo e o Evangelho. Mas sou eu apenas, né? Contra 850 profetas. Tomaram o ouvido e lhes fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos! Porém não havia uma voz que respondesse. Manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. A semelhança dos cultos pentecostais de hoje, que o povo fica rodando. Aqui é a mesma coisa. Eles estavam rodando ao redor do altar. Percebeu, irmão? Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Olha, irmãos, os falsos crentes chegam a derramar sangue pelos seus falsos deuses. E a gente faz o que pelo único e verdadeiro Deus? Uma vez me disseram que foi por conta disso aqui que Elias foi disciplinado por Deus, entrando num processo depressivo e indo para a caverna. Eu não concordo. E eu vou dizer que eu não concordo. Alguém já leu o livro de Provérbios aqui? Alguém? Vamos lá rapidamente. Deixa eu marcar do 1 Reis, Provérbios, 1 Reis 18, e vamos lá em Provérbios rapidamente. Provérbios, capítulo 1. Está acontecendo aqui, irmãos, é o cumprimento de uma palavra de Deus. Provérbios, capítulo 1. A partir do versículo 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Versículo 21. No alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Não é o que está acontecendo em Israel? Atentai para a minha repreensão. Deus enviou a sua repreensão por meio de uma seca que durou 3 anos e meio. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Não foi isso que Elias fez? Mas porque clamei, e vocês recusaram, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho, e não quisesse a minha repreensão, então eu me rirei da vossa desventura. Não é o que está acontecendo, irmãos, no Monte Carmelo? Porque, irmãos, ou Elias está sendo espiritual, ou Elias está sendo carnal. Os dois não dá para ser. Pode de uma fonte jorrar água doce e salgada. Então, quando uma pessoa vem e me diz que Elias está sendo carnal aqui, eu tenho que entrar em desacordo com essa pessoa. Porque se Elias é um homem espiritual que está fazendo isso na direção de Deus, ele não pode simplesmente dar vazão à sua carne, como muitos dizem aqui no monte. O que ele está fazendo é o cumprimento de uma palavra de Deus. Deus escarnecerá dos seus escarnecedores.
O povo não ria de Elias, assim como o povo riu de Paulo quando Paulo pregou Cristo crucificado em Atenas. Assim como tanta gente riu de mim e de você quando nós dissemos que éramos do verdadeiro evangelho. Ah, e tem isso agora, verdadeiro evangelho? Você que a maioria era um só, seu maluco. Cuidado, porque Provérbios capítulo 1 se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Eu me rirei da vossa desventura. O que está acontecendo? Os falsos profetas estão desesperados. Aqueles que acreditam em Baal estão desesperados, porque todos estão clamando a Baal. Baal não responde. Cadê Baal? Cadê Baal? A gente adorou Baal há tantos anos. Cadê ele? A gente chegou a sacrificar os nossos filhos por Baal. Cadê Baal? A gente deu tanta coisa a Baal. Cadê ele que não responde? Imagina o desespero, irmão, dos espíritas quando morrerem e perceberem que não existe reencarnação. Você sabia que quem mais escarnece dos evangélicos são os espíritas? Que eles se acham superiores por causa do evangelho segundo o espiritismo? Vai conversar com o espírita. Quem está falando é uma pessoa que foi espírita por 3 anos. Eles acham que eles são superiores a nós, que a nossa mensagem está incompleta. Por isso que se você for conversar com o espírita, ele vai dizer que é cristão igual a você. Mas é que você ainda não chegou ao patamar de evolução que ele chegou. Para entender a Bíblia. Para que os espíritas entendam a Bíblia, eles precisam ler Allan Kardec. Para eu e você lermos a Bíblia, nós precisamos do Espírito Santo. O que você acha que vai acontecer com o espírita que acredita na reencarnação e vai acordar no inferno? O que você acha? Eles deram risada tanto de cultos como o nosso. Eles ficam com esse negócio, rapaz, não sabendo eles que Jesus era um médium, que Jesus era um espírito evoluído. E eles ficam dizendo que Jesus é o Salvador. Esses crentes não sabem de nada. Isso se cumpre, irmão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, qual é a palavra que tem aí na sua Bíblia? Zombarei. E em vindo o vosso terror como tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando ao chegar o aperto e angústia, então me invocarão e eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor ao Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. É isso que está se cumprindo, irmãos, no Monte Carmelo. É isso que vai se cumprir naquele grande dia, quando o Senhor Jesus vier dos céus, junto com seus santos anjos. Tantos evangélicos se surpreenderão. Fala, Jesus. E Elias zombava deles, dizendo, versículo 27, 1 Reis 18: Glória a Deus. Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Vocês não diziam tanto que Baal era Deus? Que Jeová está ultrapassado? Não é vocês que adoravam Baal, que Baal que mandava chuva para vocês? Cadê Baal agora? Vocês estão fazendo um sacrifício. Baal vai deixar vocês passar essa vergonha, rapaz. Cadê os espíritos guias? Cadê, irmão? Não tem uma pessoa que escreveu um livro aí, Bom Dia Espírito Santo? Cadê aqueles pentecostais que dizem que Deus revela tudo? Cadê as igrejas de culto, milagres e maravilhas, que é toda terça e quinta? Cadê os cultos de milagres? Onde é que está? Cadê o pessoal do Revela? Por que Deus não revelou o coronavírus para esse povo e não revela a cura? Percebeu, irmão? Confie
na Bíblia. Ela não te decepcionará. Nunca. Seja um obreiro aprovado. Eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume. Olha o costume. Está vendo alguma coisa parecida com o catolicismo? Que as pessoas vão de joelho, quilômetros, até o joelho ficar em carne viva para pagar supostas promessas. Segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz alguma, nem resposta, nem atenção. É isso que está acontecendo com as pessoas que buscam adorar um Deus que não seja o único e verdadeiro Deus. Elas clamarão e não ouvirão nada. Somente o silêncio do desespero. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Alguns anos atrás, um pastor que hoje desfila os seus ternos caros e pastoreia uma igreja luxuosa em Franca, ele dizia: onde estão os Elias? Aonde estão? Aonde estão os Elias? Os evangélicos não querem Elias. Os evangélicos querem falsos profetas. Os evangélicos querem alguém que profetize paz, paz, quando não há paz. Não pode haver paz entre você e Deus, enquanto não houver inimizade entre você e o pecado. Uma igreja que não é santa é uma igreja que está amaldiçoada por Deus. Passado o meio-dia, versículo 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. Olha que coisa linda. Restaure o altar, irmão. Você está tendo mais tempo? Ore em casa. Agora eu vou dizer uma coisa muito honesta. Antes de você começar a orar pelos outros, ore pelo seu altar caído. Ore para que Deus mostre os seus pecados, que tem feito separação entre você e Ele. Eu não tenho sentido a presença de Deus. Sabe por quê? Porque você está vivendo em pecado. E Deus não se relaciona com pecadores impenitentes. Deus ama pecadores arrependidos. Mas pecadores obstinados jamais contemplarão a face amorosa de Deus. Por isso, quando você for orar, ore. Ore pelo seu altar caído. Restaure o seu altar com Deus. Sabe o que está escrito em Romanos capítulo 12? O culto que Deus espera de nós enquanto cristãos é o nosso corpo vivo, santo e agradável a Ele. Pare de mentir. Pare de se associar com os que mentem. Pare de pensar somente nas coisas desse mundo. Porque se você se quer de Cristo, espera de Cristo somente nas coisas dessa terra, você nunca deixará de viver uma vida miserável, por melhor que ela seja do ponto de vista material. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, irmão, e perder a sua alma? Restaure o altar caído, irmãos. Aonde foi que você deixou o seu primeiro amor? Vá lá buscá-lo. Aquela época que você se preocupava com os irmãos, que você se preocupava com a igreja, que você dava o seu melhor para Deus, que você orava pelo pastor, se é que teve algum dia que você fez isso. Orar pelo pastor, irmãos, não é dizer: ó Deus, abençoa o pastor da minha igreja, amém. Não.
Você sabe o que eu passo? Você sabe o que um Elias da vida passa? Você sabe a fúria dos demônios em relação à vida na minha família? Como você acha que está o meu casamento? Como você acha que estão os meus filhos? Como você acha que está o meu relacionamento com outras pessoas da minha família? Se eu sou um servo de Deus, irmãos, pode ter certeza que ser servo de Deus vai me custar muita coisa. Se eu estou aqui, irmãos, é somente pela graça dele. Pois a fúria de Satanás em relação à minha vida é algo que eu não posso descrever aos irmãos. Elias então restaura o altar que estava em ruínas. Como você acha que está o altar do Senhor? O que os evangélicos estão fazendo hoje na presença de um Deus Santo? O que as pessoas estão prometendo no nome de Jesus, coisas que Jesus nunca prometeu? Usando o nome de Jesus para coisas corruptas, nojentas, abominações. Não se associa a pessoas assim de forma alguma. Não se compraza com a injustiça. Antes, se opõe a ela corajosamente. Tomou 12 pedras, em referência às 12 tribos. Mas pastor, o povo estava dividido. O povo estava dividido entre eles, mas entre Deus sempre existiu um só povo. Elias, nós somos 10 tribos só. Judá é outro negócio, Elias. Não, para Deus são 12. São 12 apóstolos que Jesus chamou. 12 sempre foi um número importante que representa o povo de Deus. O povo de Deus na velha aliança, o povo de Deus na nova aliança. Quando você olha lá, o trono tem 24 anciãos. Referência às 12 patriarcas e aos 12 apóstolos. E isso não é algo literal, mas algo simbológico. O número 12 é a combinação do número 3 com o número 4. O número 3 é o número de Deus, o número 4 é o número da criação. O número 12 representa o Deus que age por meio da sua criação. É isso que o povo de Deus é. A luz do mundo. O sal da terra. Por isso 12. 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar. Um rego, irmãos, é uma espécie de buraco, né, que ele cavou ao redor de onde seria apresentado o sacrifício. E fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes, algo profundo. Então armou a lenha, dividiu os novilhos em pedaços, pô-los sobre a lenha. Ele fez aquilo que Deus mandou fazer. Então não venha apresentar para Deus algo que Ele não te pediu. Se você quer cultuar a Deus, tem que ser do jeito de Deus. Como eu falei ontem, Deus disse que você deveria trazer um novilho de 1 ano, perfeito, sem mancha, para você apresentar diante dele. Ah, não, mas eu não tenho novilho, eu tenho um porco. Porco não serve. Porco é um animal imundo. Ah, mas isso é para Deus. Se é para Deus, tem que ser do jeito de Deus. Você já viu, irmãos, quando o marido vai dar de presente para a esposa no dia do casamento, sabe o que ele dá? Um jogo de panelas. Ô amor, eu comprei com tanto carinho. Ai, eu tenho nem vergonha. Eu vou dar para minha esposa, vou dar uma chuteira. E ainda dura 42.
Ela calça 38. Mas ela não vai usar, eu sei, mas eu uso. Tem um monte de gente que está querendo oferecer isso para Deus. Eu sei o que Deus quer, mas eu não vou dar. Eu vou dar o que eu quiser. E se Deus quiser aceitar, o problema é de Deus. Não, meu filho, se Deus não quiser aceitar, o problema é seu. Vai ver o que aconteceu com Caim. Versículo 34, eu já estou concluindo, irmão, 5 minutinhos. E disse: enchei de água os 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei a segunda vez, e os fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram. Irmão, alguém de vocês aqui já fez um churrasco? Amém? Amém? Irmão, quando a gente vai acender o fogo do churrasco, a gente coloca água? Por que não? Porque se molhar, não acende. Percebeu? Sabe o que eu estou querendo te dizer, irmãos? Que antes de melhorar, piora. Sabe o que, que Deus está querendo provar? A sua fé. Por isso que eu estou dizendo a vocês, escrevam isso. Nós estamos no dia 9 de abril de 2020. Daqui a um mês, 9 de maio de 2020. Se nós estivermos vivos ainda, nós estaremos vivendo um tempo 10 vezes pior do que o que a gente está vendo hoje. Fala, Deus. Vai piorar, irmãos. Não se engane. Pessoas perto de você vão morrer. O seu cristianismo vai ser colocado num patamar aonde você vai beirar retroceder. Fala assim. Elias diz aqui: olha, eu quero. O que estava faltando naquela época? Água. E Elias diz: traz água, molha tudo. Elias foi maluco, se não queimou ali o fogo dos outros, que estava sequinho a lenha. Você acha que vai queimar esse fogo? Deus é Deus, então vai. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. Olhe, porque Elias fez, ficou como uma espécie de lagozinho aquilo dali. Muita água. No devido tempo, se apresentaram a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: irmãos, 3 horas da tarde. Você sabe qual foi a hora que Jesus Cristo morreu? Alguém sabe? 3 horas da tarde. Louvado seja o Senhor. No devido tempo, nada, naquele dia, 2000 anos atrás e hoje, está fora do controle de Deus. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: ó Senhor, você pode fazer isso hoje, irmão? Você pode chegar hoje de noite na sua casa, dobrar os seus joelhos sozinho, no seu quarto, no banheiro, aonde for, aqui os irmãos do CAC, no colchão que eles vão colocar daqui a pouco aqui no meio. Você pode fazer isso quando essas luzes se apagarem. Você pode dobrar os seus joelhos e dizer: ó Senhor, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o seu Deus. Você pode dizer isso? Ou você tem ressalvas? Quem é o seu Deus? É o Deus de Calvino? É o Deus de alguma denominação que fez você assinar um papel? Ou é o Deus de Abraão, Isaac e Israel? Quem é o seu Deus, irmão? Quando você dobra os joelhos de noite, para quem você ora? Eu acho tão lindo, irmãos. Eu tenho colocado no carro uma música que a música é em referência a essa passagem, e tem uma moça que lê essa passagem no louvor. A pessoa que canta não é muito crente não, mas o louvor é.
No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Sabe, irmãos, algumas vezes eu olhei para algumas pessoas e disse isso aqui. Algumas pessoas disseram que eu abri a igreja na carne, sabia disso? Algumas pessoas disseram que a gente começou no Alto das Pombas na carne. Algumas pessoas disseram que o CAC foi feito na carne. Algumas pessoas disseram que o estudo de Cosme de Farias foi feito na carne. Algum tempo atrás, disseram também que o estudo do sábado, que está tendo agora, nessa época de pandemia, era o único dia que a gente não tinha encontro, agora a gente tem no sábado, no Alto das Pombas, também foi feito na carne. Que fique sabido. Se foi feito na carne, que Deus fez ele. Deus é Deus, irmão. Você acredita nele? Eu acredito. Glória a Deus. Todas as coisas que eu fiz ao longo desses 9 anos, igrejas que eu fui, igrejas que eu saí, Aleluia. eu ouvi a voz de Deus: vá por aqui, meu filho, não vá por aqui, não se associe com essa pessoa, não faça isso. E foi uma centena de vezes que eu ouvi pessoas, até próximas, me dizendo coisas contrárias. Alguns anos atrás, eu disse às pessoas que estavam aqui nessa igreja que um determinado pastor, que a gente até ouvia muito, não estava mais servindo a Deus. E muitas pessoas disseram que eu estava exagerando. E essas mesmas pessoas hoje vêm para mim e dizem: pastor, você está certo. Vocês são servos de Deus, irmãos. Eu disse isso uma vez para minha esposa, e eu não sei se ela compreendeu isso até hoje. Que o fato de eu ser servo de Deus, eu consigo enxergar determinadas coisas que eu não queria ver. Porque aquilo que eu enxergo vai cobrar de mim uma atitude, vai cobrar de mim uma posição, que na grande maioria das vezes não será compreendida, e trará grande oposição, inclusive dos de dentro. Você sabia que muitos desses profetas que comiam a mesa de Jezabel já andavam com Elias antes? Mas aceitaram o preço que Jezabel pregava. Por isso, irmãos, se você de fato quer ouvir a voz do Senhor, eu vou orar para isso. Saiba que isso tem um preço. O problema não é ouvir a voz de Deus. O problema é, depois de ouvir a voz de Deus, fazer o que a voz te diz. Você acha que foi fácil para Noé abandonar tudo o que ele estava fazendo? Você sabia que quando Noé começou a construir a arca, ele tinha 500 anos? O que você acha que uma pessoa de 500 anos faz? Noé tinha uma vida, irmãos, que com certeza não era construir a arca. E Deus diz para Noé: Noé, para tudo. Você vai construir uma arca e tem que ser desse jeito aqui que eu estou te falando. E Noé passou 100 anos para fazer aquilo que Deus havia dito para ele. Você sabe o que custou pregar e preparar os caminhos de Cristo para João Batista? O que foi que o João disse? Uma voz falou comigo e disse que eu começasse a batizar, porque chegaria um dia, João nem sabia quem era, em que viria uma pessoa que se batizaria comigo aqui, e que essa pessoa seria o próprio Messias, aquele que tira o pecado do mundo, esse que eu não sou digno de desatar as correias dos pés, e que eu saberia que essa pessoa, porque no momento do seu batismo viria uma pomba do alto, viria uma voz do alto, e tudo isso se cumpriu no dia que João Batista batizou Jesus. A pomba e a voz.
A voz não era para Jesus, Jesus sabia quem era. A voz não era para a multidão era incrédula. A voz era para João. Está vendo, João? Seu trabalho acabou. Esse é o meu filho amado. E João teve o privilégio de batizar o seu Salvador. Mas você acha que não custou nada viver a vida que ele viveu? Você queria viver nos desertos, comendo gafanhoto, mel silvestre, dormindo ao esmo, sem ter parada certa. Sabe, irmãos, muitas pessoas dizem que são servos de Deus, mas vivem como servos do diabo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se traveste diante de Deus. Por isso, os servos do diabo se disfarçam de ministros de justiça, mas os seus fins será conforme as suas obras. Tome bastante cuidado, irmãos, nesses dias. Redobre a sua atenção em relação a tudo aquilo que você tem ouvido. Amém. No devido tempo, Elias orou: que seja sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Tudo que você tem feito, irmãos, é o que Deus te mandou. Se não é, se arrependa hoje e comece a fazer tudo que Ele te mandou. Porque se você fizer tudo que Deus te mandar, a honra prometida aos servos de Deus te encontrará naquele grande dia. Não estou falando de honras terrenas que não valem de nada. Eu estou falando é uma promessa de Deus, que os seus servos se sentarão com Ele no seu trono. O que eu estou falando é que existe uma coroa para todos aqueles que servem a Deus aqui na terra. O apóstolo Paulo diz: há uma coroa para mim, e eu já estou indo pegar ela. Há uma casa para você no céu. Olha que coisa linda. Capítulo 14 de João. Eu estou indo na frente. Eu vou preparar a sua casa. Irmão, se o homem consegue fazer construções tão bonitas, você já viu determinados prédios como são bonitos? Deus é bom. Imagine a casa que Deus tem para você no céu. Deus é Ah, Jesus. E você perdendo tempo com coisas da terra. É verdade. Ô, irmão, ouça o que Jesus te falou. Ajunte para vocês tesouro no céu. Imagine o que Elias tinha no céu. Imagine o que é ser arrebatado para não ver a morte. É claro que Deus tinha que abater Elias. Por quê? Por conta da revelação e da comunhão que esse homem tinha com o seu Senhor. Que oração, irmãos. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste retroceder o coração deles. Mostra, Senhor, esse povo infiel, que não é do coronavírus que eles têm que ter medo, mas é da Tua face que eles têm que temer e tremer. Se até os demônios temem e tremem, Senhor, quanto mais nós que somos Teus servos. O apóstolo Paulo diz: e eu pregava a palavra de Deus em temor e tremor. Isso é um servo do Senhor. Aleluia. Não o que a gente ouve e vê hoje é uma vergonha. Responde-me, Senhor. Olha, irmãos, eu acho tão lindo. Demorou quanto tempo? Nada. Demorou 3 anos e meio. Mas quando Deus quer fazer algo, Ele faz de imediato. Por isso, se Deus quiser avivar o seu coração, Ele vai fazer isso essa noite. Glória a Deus. Você pode sair daqui essa noite cheio do Espírito Santo.
Você pode dormir essa noite na companhia do próprio Cristo, usufruindo de prazeres indizíveis na companhia do seu Salvador. É isso que Ele tem para aqueles que Ele ama. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. O holocausto, irmão, era o sacrifício. E a lenha, e as pedras, e a terra. Deus consumiu tudo, irmão. Ele só precisava consumir o holocausto. Mas Ele consumiu tudo. Porque Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós temos um Deus que sempre nos surpreende. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. Aquilo que o povo estava dizendo, agora que o fogo não acende mesmo. Pois é, o Senhor falou, oi! Lambeu a água. Sabe como é o nome do sacrifício líquido? Libação. O que Paulo disse em 2 de Timóteo? Eu já estou sendo oferecido Como libação. e Deus lambeu todo o sacrifício de Paulo. Glória a Deus. Paulo diz, eu estou sendo oferecido como um sacrifício líquido. Olha o que Deus faz aqui. Quando verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, nós temos um Deus que responde. Eu acho tão lindo, irmãos. Minhas filhas, eu tenho o privilégio de ter filhas crentes. Espero que isso seja confirmado a cada novo dia. Nós já assistimos o filme de Policarpo algumas vezes juntos. E tem uma parte que Ana, elas gostam muito de Ana, né? Que Ana, conversando com Policarpo, e diz assim, Policarpo, qual é a diferença do seu Deus para os deuses deles, dos romanos? É porque os deuses deles têm boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés, mas não andam. Nós temos um Deus que é vivo. Aleluia. E que se relaciona com a gente de maneira viva e real. Glória a Deus. Até a sua palavra é viva e eficaz. Imagina, irmão. Aí a pessoa diz, porque ser crente é viver adorando a Deus sem sentir nada. Então tá morto. É a igreja de Sardes. Pura verdade. Meu filho, eu quero ver Elias, ó. Cadê os Elias? Tá onde? Cadê o João Batista da vida? Tá onde? Até Salomão, que se desviou na sua velhice, quando era mais moço, ouviu o Senhor lá no templo. José pregou pra gente, 2 Crônicas 7:14. Quem falou aquilo para Salomão? Quem foi? Deus. Não foi alguém que deu um recado para Salomão, não. Foi Deus. Ó Salomão, o negócio é o seguinte. Eu que mandei o seu pai construir. Foi eu que coloquei no coração do seu pai o desejo dele construir esse templo aqui. Porque eu vou ouvir as orações que foram feitas aqui. Deus conduz o seu povo. Então caiu o fogo do Senhor, me perdoe, irmãos, a demora, e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias, lançai mão aos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Aí você diz, rapaz, agora o negócio vai. Vai para onde, meu filho? Sabe quantos se converteram aqui? Nenhum. Deus é que por misericórdia reservou 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Esse povo aqui, meu filho, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Daqui a pouco estava todo mundo adorando Baal de novo. Pastor, a chuva chegar. Olha o que diz o versículo 19, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram os profetas à espada. Isso aqui Deus já tinha mandado a chuva, viu? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhes, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a um deles. Olha o que acontece, irmão. Deus age poderosamente por meio do seu servo e o pessoal quer fazer o que com ele? Matar.
Misericórdia, Senhor. Irmão, teve alguém usado mais poderosamente na época de Jesus do que João. E o que fizeram com ele? Mataram. Um pedaço da roupa de Paulo curava. E o que fizeram com ele? Mataram. Pedro, a sombra dele curava as pessoas na rua. E o que fizeram com ele? Mataram. Com você e comigo vai ser diferente. Às vezes a gente pensa assim: rapaz, quando Deus fizer um negócio poderoso assim, e aí você vai ter, e aí todo mundo vai ter que vir aqui, vai ter que ver. Vai nada, amor, vai não. Ó, tudo que Deus faz é por causa do amor que Ele tem no seu povo. Um amor que Ele mesmo se deu, Aleluia, a honrar. Ele não precisava amar a gente, glória a Deus. mas Ele prometeu na sua palavra que amaria os seus eleitos. Por isso que a gente vê lá em Ezequiel, capítulo 36. Não é por amor de vocês que eu faço essas coisas, é pela minha palavra. Mas na palavra dele, Ele disse que amaria o seu povo. Então Ele ama. Ele ama tanto. Ele vai tirar de você tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Ele. Amém, Jesus. Por isso que é melhor você mesmo restaurar o seu altar. Dói menos. Ó Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por nos mostrar que o Senhor é Deus e que não há nenhum como Deus. Obrigado, Senhor, por nos revelar que nada do que estamos vivendo hoje é surpresa, porque o Senhor já nos revelou na Tua palavra que estes dias seriam assim. Ajuda-nos, Senhor, a honrar o Teu nome. Não nos deixa, Senhor, envergonhar o Teu Evangelho e nem sentir vergonha dele, mas que cada vez mais o Senhor nos conceda espírito de ousadia para pregar e, acima de tudo, viver a Tua santa palavra, para que seja sabido, aonde o Senhor nos colocar, que Tu és Deus e nós somos Teus servos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Se você é um servo de Deus, diga amém.